O universo de Power Rangers é gigante, colorido e cheio de surpresas, e desde o começo a franquia soube usar crossovers e participações especiais para dar aquele tempero extra que todo mundo adora. Afinal, não tem nada mais empolgante do que ver heróis de gerações diferentes se encontrando, lutando lado a lado, ou até mesmo reaparecendo anos depois para poder ajudar a nova turma. E de 1993 a 1998, a famosa Era Zordon dos Power Rangers, basicamente tudo estava conectado. Cada temporada era uma continuação direta da anterior. E depois de Power Rangers no espaço, a coisa mudou e as temporadas passaram a ser mais independentes. Isso fez com que cada participação especial se tornasse ainda mais marcante, porque já não era mais uma garantia de que os Rangers das temporadas anteriores iriam reaparecer. Ou seja, se um apareceu, meu irmão, comemora, porque era muito raro. Dito isso, no vídeo de hoje a gente vai revisitar 10 participações especiais no universo dos Power Rangers que eu julgo como as melhores. Eu não coloquei no ranking, né, da pior pra melhor, ou então do 10º ao primeiro, não, são 10 aleatórias, mas pelo que eu assisti são as 10 que mais me marcaram e eu acho que vocês vão concordar em muito com essa lista. E já comentei embaixo o seu top 3 também das participações mais especiais nos Power Rangers. Simbora! Hello my friends geek, na voz, a primeira participação especial que eu gostaria de trazer aqui é o Jason e a Kimberly no filme dos Power Rangers Turbo. Porque vamos ser sinceros, né, cá entre nós, né, de fã pra fã dos Power Rangers, o filme do Turbo não é lá uma das grandes coisas da franquia dos Power Rangers. Eu acho bem medíocre pra falar a verdade, tá? Mas se tem uma coisa que ele entregou de verdade foi a reunião entre Jason e Kimberly. Essa foi a primeira vez desde a segunda temporada de Mighty Morphin que os dois apareceram juntos. E para os fãs da época foi emocionante demais você ver o Ranger Vermelho original e a Ranger Rosa clássica de volta, velho. E o detalhe é que eles não retornaram como os heróis que a gente conhecia, e sim como pessoas que foram manipuladas lutando até contra os próprios Rangers. E isso deu um toque extra de drama e mostrou que mesmo em participações curtas, esses personagens ainda tinham força narrativa. E os bastidores por trás do retorno desses atores à franquia dos Power Rangers são variados, né? Tem algumas fontes, né? A Amy Johnson, por exemplo, que fez a Kimberly, ela disse que ela retornou porque ela tava com saudades da personagem que ela fez, que marcou a carreira dela, então por isso que ela retornou pro filme Turbo. Já outros dizem que a participação de Kimberly e Jason foi uma forma de justificar os contratos anteriores dos atores, né, que ainda estavam atrelados à franquia em participações especiais. Além disso, muitos fãs perceberam que o figurino usado pela Kimberly no filme remete ao estilo clássico da personagem, funcionando quase que como fanservice discreto, né? E por mais que o roteiro do filme do Turbo não tenha explorado ao máximo a participação especial de Jason e Kimberly, que são dois Rangers lendários, mas o que a crítica elogiou de verdade foi justamente o fato de dois Rangers históricos terem aparecido em um filme que foi bem medíocre, mas o fato deles aparecerem levou a qualidade lá pra cima. Em nono lugar temos o Justin, nosso garotinho em Power Rangers no espaço. Afinal, o Justin, né, o Ranger Azul criança, sempre foi um personagem que dividiu a opinião dos fãs. Alguns gostavam da ideia, né, do fato de ter uma criança entre a equipe de Power Rangers, que era basicamente se conectar com nós crianças que assistíamos quando a gente era criança. Já outros fãs acharam que não faria sentido você colocar um moleque no meio de adultos se enrascando em situações perigosas. E quando o Power Rangers no espaço começou, ele não foi junto com a equipe, o que fez sentido narrativamente, mas a produção sabia que não poderia simplesmente esquecê-lo, então veio o episódio True Blue True Research, onde o Justin ele retorna para poder salvar o dia. E sabe o que foi legal? Ele mostrou que mesmo sendo jovem, o Justin já tinha experiência suficiente para segurar uma luta sozinho. Essa participação não só deu um fechamento bacana pro personagem, como trouxe aquele quentinho no coração dos fãs que tinham se apegado a ele. E outro detalhe interessante, né, que esse episódio, que marcou essa participação especial do Justin, foi uma forma da produção, né, da franquia Power Rangers dizer que o personagem do Justin ele tinha um futuro para além da equipe dos Power Rangers. E ao contrário de outros Rangers que simplesmente desapareciam sem explicação, o Justin teve um arco de despedida mais sólido. E o episódio também trouxe a conexão emocional com seu pai, né, justificando sua ausência da equipe principal. Afinal, ele queria finalmente viver uma vida normal ao lado da família. Além disso, esse retorno do Justin, né, marcou para sempre que qualquer Ranger, independente da idade, se for uma criança ou um adulto, ele vai continuar para sempre sendo um herói dentro dessa franquia. E tem uma, né, uma curiosidade de bastidores que o Black Foster, Foster, se eu não me engano o nome do ator, ele tá fazendo umas coisas aí de conteúdo adulto, né? Enfim, deixa pra lá. Continuando, temos o Adam em Power Rangers no espaço. Se tem um episódio que todo fã coloca no topo da lista é Always a Chance, né? Que trouxe o retorno de Adam Park, o segundo Ranger preto de Mighty Morphin. Mas não foi só nostalgia. Esse episódio é importante porque o Adam atua como mentor de Carlos, o então Ranger preto do espaço. Ele até arrisca usar uma moeda do poder danificada, mostrando coragem e espírito de sacrifício. E o resultado? Um episódio emocionante que mistura ação com desenvolvimento de personagem. Pra muitos,
esse é o verdadeiro exemplo de como fazer uma participação especial do jeito certo, agregando a trama e não apenas um fanservice. E como a gente sabe, né, o Johnny Wang, que interpreta o personagem do Adam em Power Rangers, né, o lendário Ranger preto, ele até hoje é um dos Rangers mais queridos entre os fãs, né? Sempre que tem essas convenções, esses eventos de Power Rangers, eles chamam os atores antigos, Rangers lendários, ele sempre tá lá marcando presença, mano, a galera adora ele. E outro ponto marcante é como o episódio destacou a vulnerabilidade do Carlos, né, que enfrentava dúvidas sobre ser digno de continuar como Ranger. E o Carlos, em crise após cometer erros, encontra em Adam um verdadeiro mentor. O ex-Ranger se arrisca ao tentar usar uma moeda do poder quebrada, algo que poderia custar sua vida, apenas para provar que ser um Ranger não depende de perfeição, mas de coragem e responsabilidade. Cara, esse episódio, né, Always a Chance, ele é lendário. É um dos meus episódios favoritos da franquia de Power Rangers, juntando todas as temporadas. Esse episódio para mim tá sempre no topo da lista, top 10, top 15 talvez. E é um episódio que mostra que os Rangers da nova geração, eles têm muito o que aprender com os que vieram antes dele, especialmente se for o mais lendário de todos com a cor, que é justamente o nosso queridíssimo Adam. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar das participações especiais dos Rangers ainda nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Power Rangers e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Outra participação especial, que não é bem uma participação especial, e sim a participação especial, talvez o episódio mais lendário da franquia dos Power Rangers, com certeza é o episódio mais lendário, que é a junção de todos os Rangers vermelhos Forever Red. Cara, não tem como você fazer uma lista de participações especiais em um episódio de Power Rangers e não citar o episódio Forever Red. De Jason até Andros, passando por Tommy, foram 10 Rangers vermelhos juntos contra o retorno da máquina vilã Serpentera. E o mais incrível é que, ao contrário de outros crossovers, né, que às vezes forçam a convivência, aqui cada Ranger foi fiel à sua personalidade original. E o episódio foi curto, mas cheio de momentos marcantes, cara. E além da nostalgia, Forever Red também se tornou um marco por ter conectado diferentes gerações da franquia em um único enredo. A produção utilizou a volta de Serpentera, né, como desculpa narrativa para justificar a união dos líderes, criando uma sensação de evento único. E tem conversas em bastidores, né, de que na época o que realmente a produção dos Power Rangers queriam fazer era o episódio mais longo do Forever Red, até um grande especial ou até um filme pra DVD, tá ligado? Só que as restrições orçamentais, digamos assim, meio que minou essa ideia da produção na época e ficou um episódiozinho bem curto de 20 e poucos minutos, como é tradição dos Power Rangers, mas foi muito pouco, cara. Devia ter um especial de 1 hora disso aí. E mesmo assim, a química entre os atores, especialmente o Jason David Frank e o Austin John, fez o crossover ser lembrado como um clássico absoluto, velho. Continuando, temos o Adam e os Rangers da era Disney em Power Rangers Operação Ultra Veloz. Cara, Power Rangers Operação Ultra Veloz não é exatamente a temporada mais amada entre os fãs, só que o crossover On Cell Ranger foi especial, cara. Adam voltou como Ranger preto, mas dessa vez não estava sozinho. Ele se uniu a 4 Rangers da era Disney, cara, que é a Tori, né, do Ninja Storm, a Kira do Dino Trovão, Xander do Força Mística e o Bridge de SPD. E o resultado, cara, foi uma mistura bem inusitada. Eu jamais iria imaginar que eles iriam pegar Rangers secundários de equipes lendárias, né, temporadas lendárias dos Power Rangers e unir essa galera junto. E pra muitos foi a primeira vez que se viu como uma franquia poderia unir personagens de épocas bem distintas, mas sem perder o ritmo. E claro, ver o Adam mais uma vez vestindo o uniforme clássico foi emocionante demais. Sendo que esse episódio, né, On Cell Ranger, a gente viu que o Bridge de SPD, ele retornou, mas não como Ranger verde, como ele era em SPD, e sim com o manto vermelho, que foi algo que ficou subentendido ali no final de SPD, que inclusive o Tio Geek já fez um especial aqui no canal contando a história completa do primeiro ao último episódio de Power Rangers SPD. É só clicar depois nos cards em cima pra assistir. E em breve os especiais de Power Rangers vão retornar, tá? Conversas aí de Mighty Murphy, especial, será que vai rolar? Além disso, esse episódio serviu como elo simbólico entre a era Saban clássica e a era Disney, né? Mostrando que apesar das mudanças criativas e de tom, a essência da franquia permanecia a mesma. E muitos fãs elogiaram a química inesperada entre o Adam e os Rangers mais novos, né? Destacando como sua experiência dava peso às batalhas. Foi um tributo que uniu passado e futuro. Outro episódio que deu o que falar, mas não tem como dizer que não é uma grande participação especial, até porque uniu literalmente todos os Power Rangers de todas as temporadas, de todos os tempos, que é Mega Force. Foi o especial que teve, que uniu todo mundo da batalha lendária e olha, decepcionou os fãs, tá? Mas não tem como dizer que não é uma grande participação especial. Cara, vale destacar que tivemos o retorno de vários Rangers clássicos, né? Como Cassie, TJ, Léo, Dana e Carter. E mesmo que fossem aparições rápidas, só que ver esses rostos de volta trouxe aquele choque de nostalgia. O problema foi que o episódio foi curto demais e os personagens quase não tiveram tempo de tela. Se esse episódio tivesse sido melhor trabalhado, um melhor roteiro, talvez poderia ter sido o maior crossover da franquia. Cara, o potencial desse episódio
episódio, né, do Super Mega Force, Batalha Lendária e tudo mais, era tão grande que se eles realmente tivessem vontade criativa de fazer um episódio decente, com um roteiro decente, desenvolvimento de personagem, poderia facilmente superar o Forever Red, porque ele unia todos os Rangers, cara, não tem como ser maior do que isso. Só que eles conseguiram errar na execução. A ideia é muito boa, a execução deixou a desejar, mas é meio polêmico isso, né? Tem uma galera que gosta, outros não. Comenta embaixo o que vocês acham a respeito desse especial, dessa participação especial em Super Mega Force. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. Continuando, temos o Jason, Ranger lendário em Power Rangers Morfagem Feroz. Quem lembra? Depois de muito tempo sem aparecer, o Jason voltou em grande estilo no episódio Grid Connection. Foi um verdadeiro crossover dos Rangers de dinossauro, né? Reunindo equipes de Mighty Murphy, Dino Trovão e o Dino Charge. E o Jason liderou a galera contra uma nova versão de Goldar, né? Entregando momentos de pura ação, cara. E por mais que os outros Rangers clássicos eles não tenham tirado o capacete, mas só de ver o Jason original de volta, velho, já valeu o episódio, já valeu a participação especial. Outra participação especial que não tem como deixar passar batido, né? Até porque a gente tá falando aqui de um dos maiores vilões da franquia dos Power Rangers, que é o Lord Zedd em Power Rangers Dino Fury. Se tem um vilão que marcou, foi o Lord Zedd, cara. Ele retornou em Dino Fury depois de mais de 20 anos e mostrou que ainda era uma ameaça real. E mesmo que a explicação de como ele voltou não tenha sido tão detalhada, mas a presença dele elevou o nível da temporada. Foi como se o passado tivesse finalmente alcançado o presente. E mais tarde, o Lord Zedd ele voltou em Cosmic Fury, fechando um arco que começou lá em Mighty Murphy. E pra muitos, o vilão foi o ideal, foi essencial para poder encerrar de uma vez por todas a franquia original dos Power Rangers, né? Tudo começou com o Lord Zedd, com a Rita, e tinha que finalizar com ele também. Outra participação especial que eu não posso deixar passar batido, tá? Porque às vezes a galera meio que ignora nas listas, que é o Mick em Power Rangers Cosmic Fury. Pois é, cara, o Mick, o inventor maluco, né, de Ninja Steel, ele voltou em Cosmic Fury de um jeito inesperado. Ele não só participou da ação como finalmente se transformou em um Ranger, assumindo o manto de Ranger Vermelho Aço Ninja. Foi uma surpresa divertida porque o Mick, ele sempre foi aquele personagem carismático, mas que muitos não imaginavam em campo de batalha. Isso mostra como a franquia sabe valorizar até mesmo coadjuvantes em momentos especiais. Temos também a participação do Heckel em Power Rangers Cosmic Fury. Não pode esquecer isso aí não. Cara, em Dino Charge, ele era um vilão com um lado bem escondido, digamos assim. Havia até rumores de que ele poderia virar o Ranger, mas isso nunca aconteceu, até que chegou o Cosmic Fury. Nessa temporada, o Heckel finalmente apareceu como Ranger Sombrio, realizando o desejo antigo dos fãs. E mesmo com uma participação curta, mas foi suficiente para marcar a história da franquia e mostrar que Power Rangers ainda sabe entregar surpresas, velho. E aí, faltou alguma participação especial nesse vídeo? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. E ó, em breve especial de Mighty Murphy Power Rangers, tá? Já estão avisados, vai ser um vídeo longo de mais de 1 hora, vai ser um baita de um vídeo, então se inscreva no canal para não perder. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!